A paz, povo de Jesus, a paz do Senhor. Nessa tarde quem fala é a missionária Catiane, no nome do Senhor Jesus, amém? Nessa tarde vim trazer uma palavra em nome do Senhor Jesus para cada coração, amém? E eu quero pedir para os irmãos, que aqueles que vê esse vídeo, que você compartilhe, irmãos, não fique com vergonha de compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhe, que através do teu compartilhamento, vidas vão ser alcançadas, amém? Então vamos para a palavra do Senhor que o Senhor nos trouxe nessa tarde, no nome do Senhor Jesus, amém? Você que tem a sua Bíblia, abre na sua casa, abre a sua Bíblia e vamos meditar na palavra nessa tarde, amém? Então vamos lá para a palavra de Deus, que está lá em Mateus, capítulo 4, e vamos verso 1 diante, amém? Que fala sobre a prova de Jesus. Então diz assim, ó, Mateus capítulo 4 e versículo 1 diante, que diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e era a hora da prova. O diabo a quem irá testá-lo. Jesus preparou-se para a prova, jejuando 40 dias e 40 noites. O jejum deixou com muita fome, e o diabo aproveitou-se disso para aplicar a primeira prova. Já que você é o filho de Deus, dê a ordem que transformará essas pedras em pães. Citando lá em Deuteronômio, Jesus respondeu: é preciso, mas que não para permanecer vivo, mas é que pão para permanecer vivo são necessárias, palavras firmes que procedem da boca de Deus. E para a segunda prova, o diabo levou a Jesus à cidade santa, e ele pôs na parte mais alta do templo, e desafiou-lo: já que você é filho de Deus, pule. Para instigá-lo, o diabo citou o Salmo 91. Ele o entregou ao cuidado dos anjos, tanto protegendo que você não machucará nem mesmo o dedo numa pedra. E Jesus contra-atacou com outra citação lá que existe lá, que está lá em Deuteronômio: não tenha ousadia de testar o Senhor seu Deus. Irmãos, até aqui, irmãos. Depois eu continuo o resto. Olha só, irmãos. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, lá quando o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, foi lá que começou a prova de Jesus. Foi lá que ele começou a ser provado. Foi lá que aonde o diabo começou a provar ele, no meio do deserto. Irmãos, Jesus, ele foi provado, ele foi tentado 3 vezes por diabo. O diabo atentou ele 3 vezes no meio do deserto. Jesus, ele estava lá no deserto para começar o ministério dele. Jesus começou a andar no deserto porque nem Jesus ele não conseguia, nem Jesus ele não sabia como ia começar o ministério dele, o que ele veio para fazer. Mas o Espírito Santo levou ele ao deserto para ali ele começar a ser aprovado, porque Jesus era um ser humano igual a nós. E quando Jesus foi para o deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então o diabo sabia que ele podia, ele sabia que Jesus estava ali no deserto, estava com fome. E foi a hora que o diabo fez o quê? Agora eu vou atentar ele. Já que tu és filho do homem, torna essas pedras em pães. Mas o que Jesus falou para o diabo? Que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então não é só de pão que nós vamos viver, mas sim da palavra de Deus. Da palavra de Deus que nós vamos viver na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós olhando aqui 3 vezes, o diabo foi atentar. O diabo
achava que Jesus, porque Jesus estava no meio do deserto, porque Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, estava com fome, estava fraco por causa do jejum, o diabo se aproveitou. O que o diabo imaginou? Vou aproveitar no momento da fraqueza dele. Ele está lá com fome, ele está lá com sede, ele está lá no deserto. O diabo achou que ia convencer Jesus no meio do deserto, no meio daquela fome, no meio daquela sede, no meio daquele deserto que Jesus estava ali. Mas não sabia ele que Jesus estava jejuando, Jesus estava em espírito. E Jesus não caiu na tentação do diabo. Jesus não caiu. Todas as 3 tentações que Jesus combateu com o diabo, Jesus combateu na palavra de Deus. Portanto que o diabo, na terceira vez, na segunda vez, o diabo citou o Salmo 91. O diabo levou ele ao alto um templo e disse: se joga daqui, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Ele quis desconverter a palavra de Deus. Ele quis dizer que se Jesus se jogasse, os anjos lá do Salmo 91 que ele citou, não ia deixar Jesus cair no chão e nem quebrar um dedo sequer do seu pé, da sua mão. Mas Jesus retrocedeu, Jesus reverteu. Jesus falou sobre a palavra. Amém? Então Jesus pegou e disse: não tenha ousadia de testar o Senhor teu Deus. Então o diabo queria testar. E Jesus falou o quê? Não tenha ousadia de testar o teu Deus. E assim é na nossa vida, irmãos. Quantas vezes a gente está no deserto como Jesus está? Muitas vezes a gente está ali no deserto, na prova, na luta. Mas nós temos em espírito, nós temos ali como Jesus estava fazendo, jejuando, orando, perseverando, mas o diabo ele acha que por nós estar no meio da luta, por nós estar no meio do deserto, por nós estar fraco, ele pensa que pode habitar, ele pensa que ele pode vir oferecer proposta para nós, ele pensa que pode nos tirar do propósito daquilo que Deus quer, porque Jesus estava no deserto, mas Jesus tinha um propósito de Deus nessa terra para cumprir. Jesus ele foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto para que ele viesse a cumprir o propósito, para ele saber qual era o ministério dele nessa terra. E assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente está lá no deserto, a gente está lá na prova, a gente está lá na luta, mas lá atrás daquela luta, atrás daquele deserto, nós temos o propósito de Deus, tem a promessa para ser cumprida na nossa vida. Só que o diabo ele vem para tentar nos abalar. O diabo ele vem oferecendo coisas melhores do que aquilo que a gente está passando, para ver se nós largamos da promessa de Deus, para ver se nós larguemos da promessa de Jesus, para ver se nós largamos do propósito que Deus tem na nossa vida. E para nós fazer o quê? O que Ele quer. Mas como diz a palavra de Deus, como Paulo falou: Senhor, age no meio das minhas fraquezas. Age no meio das minhas fraquezas. É como diz lá em Paulo, na carta de Paulo, eu não sei se foge a memória, se é em Atos ou em Coríntios, que diz: Senhor, age no meio das minhas fraquezas. Quando nós pensamos que estamos fracos, é onde nós estamos fortes. E quando nós pensamos que nós estamos fortes, é onde nós estamos fracos. Mas o diabo achava que Jesus estava fraco por causa que ele estava no meio do deserto, aonde ele estava jejuando, aonde ele estava de jejum 40 dias e 40 noites. Então o diabo aproveitou e disse o quê? Agora eu vou tentar ele. Vou fazer que, já que ele está passando fome, já que ele está sentindo fome, eu vou fazer que ele venha tornar essas pedras em pães. Mas só que Jesus não caiu na lábia do diabo. Jesus não caiu na tentação. Jesus ele foi aprovado no meio do deserto. E quando o diabo ele tentou 3 vezes, quando ele viu que Jesus bateu com ele através da palavra, porque Jesus derrubou o diabo, não foi brigando, não foi xingando, não foi fazendo isso, não. Jesus combateu o diabo, venceu o diabo na palavra, porque o diabo citava uma e ele citava a palavra, o diabo citava outra coisa e ele citava a palavra. E assim é na nossa vida, irmãos. Quando o diabo vir para cima de nós, quando nós estamos no deserto, quando nós estamos na luta, o que nós temos que fazer? Combater o diabo na palavra. Por isso que nós temos que estar firme na palavra de Deus. Por isso que nós temos que entender a palavra. Por isso que nós temos que guardar a palavra dentro do nosso coração. Para quando o diabo vir, a gente combater o diabo não com briga, não com xingo, não com xingamento, não com isso, não com aquilo. Mas combater o diabo com a palavra, com o entendimento da palavra, com a sabedoria da palavra.
Porque Jesus não venceu o diabo brigando e nem xingando. Mas Jesus venceu o diabo combatendo a palavra de Deus. Combatendo a palavra do Senhor. E assim é na nossa vida, irmãos. Muitas vezes a gente está no deserto e o diabo vem. O diabo vem para nos atentar dizer o quê? Ó, estás aí no deserto, cadê o teu Deus? Cadê o teu Jesus que tu busca? Estamos lá na luta, o que o diabo vem? O que o diabo vem falar? Você é um fracassado, você não vai conseguir vencer essa luta. Mas nós temos que vencer o diabo através da palavra. Que não só de pão viverá o homem, mas sim nós vamos viver da palavra de Deus. Nós vamos viver da presença do Espírito Santo na nossa vida. E foi assim que Jesus combateu o diabo. Quando o diabo ele viu que ele não conseguiu vencer Jesus, ele bateu em retirada. E assim é na nossa vida. Quando o diabo vê que nós estamos perseverando no meio do deserto, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando, nós estamos alicerçados na palavra de Deus, o diabo ele bate em retirada. Quando você combate o diabo na palavra de Deus, o diabo ele se retira de vós. E como diz a palavra do Senhor, resistir à tentação, resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Mas não você deixar o diabo resistir a você. Mas você tem que resistir ao diabo, às tentações que o diabo vem para oferecer, as tentações que o diabo faz para te desanimar. Irmãos, isso eu vivo como experiência na minha vida. Muitas vezes o diabo vem e diz assim, ó, a promessa do Senhor não vai se cumprir na tua vida. Desiste das promessas. Desiste da promessa, pare de buscar Deus, pare de fazer o que tu estás fazendo, pare de pregar, pare de orar, pare de fazer o que tu estás fazendo, porque não vai resolver, tu não vai chegar a lugar nenhum. Isso é uma tentação, irmãos. Muitas vezes a gente se frustra, mas a gente tem que fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos, orar, buscar, se meditar na palavra, se agarrar na palavra de Deus, ver o que o Senhor tem para a nossa vida, e nós temos que ter a certeza daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Assim como Deus enviou Jesus para chegar ao propósito da cruz do Calvário, assim é nós. Deus também vai fazer no meio do deserto, no meio da luta, a chegar aonde Deus quer que nós chegamos. E nós vamos chegar no propósito que Deus quer, porque o diabo ele sabe quando a gente está debaixo de uma promessa de Deus. O diabo ele sabe quando Deus tem um propósito, um grande propósito na nossa vida, e ele tenta destruir de todas as formas. Ele tenta fazer nós desfalecer a nossa fé. Ele às vezes usa as pessoas para desanimar a nossa fé, usa as pessoas para tentar tirar nós do propósito, usa as pessoas, até mesmo ele vem com as vozes deles negativas, dizendo, ó, tu não é capacitada, tu não pode fazer, porque ninguém te olha, ninguém te reconhece, ninguém vê. Mas tu tem que entender, por mais que o diabo fala isso no seu coração, mas tu tem que ter força. Você tem que dizer assim, sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Esses dias aconteceu isso comigo. Surgiu uma situação e o diabo pegou e como é que eu vou dizer para vocês, sabe, usou uma pessoa e disse, porque a gente sabe que muitas vezes o diabo ele usa as pessoas para tentar nos ferir, tentar nos machucar, para nós sair fora do propósito. E com as palavras que eu ouvi, na hora até me entristeci, eu chorei. Eu disse, Deus, tu sabes, Senhor, que eu não sou, que eu não quero o seu, que eu não quero, Pai. Mas eu falei para Deus que o diabo, ele veio para matar e roubar e destruir. Eu disse para Deus, Deus, tu sabe, tu conhece o meu coração, tu conhece o meu deitar e o meu levantar. Tu sabe, Deus, que eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua obra e fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida. Então, no meio desse termo, eu fiquei meio frustrada, sabe? Onde eu disse assim, ó, sabe de uma coisa? Eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou fazer mais, Senhor. Eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo, Deus. Não quero mais isso. Chega. Mas, irmãos, chegou na segunda-feira, eu fui dobrar o meu joelho, orar a Deus, e eu disse, Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou.
Eu sei o que o Senhor fez na minha vida e eu não pretendo, Pai, largar o Senhor da minha vida, porque eu sei que o Senhor é na minha vida. Eu não sirvo a Deus por interesse, não sirvo a Deus porque Deus pode me dar grandes coisas, não. Eu sirvo a Deus porque eu tenho temor a Ele e eu sei de onde Deus me tirou. E nisso, irmãos, eu comecei a orar ao Senhor chorando em prantos, em lágrimas. E nisso eu disse: Senhor, eu estou tão cansada, Deus. Cansada, Pai. Que chega um tempo, irmãos, que às vezes a gente se cansa, sabe? Mas eu disse: Deus, eu estou tão cansada, Pai, eu não vou orar mais por mais ninguém. Aqueles que me pediam, eu não vou orar mais. Eu não vou mais para a igreja. Eu não vou fazer mais nada. E nisso, o meu telefone começou a mandar. Isso eu creio que foi Deus que começou a enviar as pessoas pedindo oração para mim. E o meu telefone no domingo, porque aconteceu isso no sábado, no domingo meu telefone começou a encher de pessoas pedindo oração. E nisso, o meu telefone domingo, segunda e terça era cheio de pessoas pedindo oração para mim orar. E eu disse: Senhor, eu falei que eu não ia orar mais. E nisso Deus disse assim: eu não quero que tu pare, filha. Continue fazendo o que tu estás fazendo. Tu tá debaixo de uma promessa minha, tu tá debaixo de um propósito meu. E naquele momento Deus tirou toda aquela angústia que eu tava, tudo aquele sentimentos ruins que eu tava dentro do meu ser. E naquele momento o Senhor me deu coragem e o Senhor disse: quantas almas preciso de ti? Muitas almas preciso de ti. Através do meu espírito eu agi. E nisso, irmãos, o meu celular começou a encher de pessoas pedindo oração. E quando eu olhei para aquelas pessoas, o Senhor disse: tu estás vendo quantas almas preciso de ti? Quantas almas preciso? Então assim, irmãos, eu percebi que quando eu falei que eu não queria mais, que eu ia largar tudo, quando eu olhei, o meu celular estava cheio. Eu acredito que foi Deus que me mandou aquelas pessoas naquele momento para mostrar e dizer assim: não para. Não para, porque tem almas lá fora que precisam de ti. Tem almas que precisam de ti, tem almas que precisam te ouvir, tem almas que precisam da minha presença agindo através da tua vida, vidas que necessitam. E o Senhor, sabe, e naquele momento que eu comecei a olhar aquelas pessoas, aquela sensação ruim que eu estava de desistir, o Senhor me deu uma força tão grande, uma força tão tremenda, que eu voltei e eu disse: Senhor, não vou te largar. Eu disse: Senhor, eu não vou te largar, Deus, não vou te largar, porque eu sei que o Senhor é fiel na minha vida e o Senhor está me provando que não é para mim te largar. E o Senhor dizia assim: eu conheço o teu coração, filho, eu conheço o teu deitar, o teu levantar, eu conheço a tua vida que tu leva comigo, eu te conheço por dentro e por fora. Deus falando fortemente ao meu coração na segunda-feira e aquilo queimava. E Deus falando para mim que não era para mim parar. Não era para mim parar. Naquele momento eu pedi perdão a Deus. Eu disse: Senhor, me perdoa por tudo que eu falei. Mas sabe assim, uma coisa que você quer fazer, mas no mesmo tempo você não quer. Talvez aquilo ali eu falei naquele momento de frustração, que eu queria largar Deus. Depois Deus fez eu refletir sobre a minha vida, o que Ele fez na minha vida e continua fazendo. Ele é fiel. Ele é fiel na minha vida. E eu comecei a refletir da onde que Deus, sabe, desde o começo até aqui, o que Deus fez na minha vida. E eu disse: Senhor, me perdoa das palavras que eu te falei. E eu disse: Senhor, eu não vou te largar. Senhor, eu não vou desanimar. Eu não vou, Senhor, parar. Eu não vou parar, Jesus, eu não vou parar, Deus. Por mais que eu falei aquelas palavras para o Senhor, que eu disse naquele momento de aflição, naquele momento de dor que eu estava sentindo, eu disse: Senhor, eu não vou te largar, Deus, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o quanto o Senhor é fiel e eu quero ser fiel. Até o dia que o Senhor voltar, eu quero poder ter um bom combate para poder guardar a fé no Senhor.
Eu não quero, Senhor, perder a minha salvação por causa de tentações do diabo. E naqueles momentos, irmãos, naquele momento eu me levantei novamente. Eu me levantei e fui fazer o que Deus queria, orar para aquelas vidas que pediram para mim orar por telefone. E eu fui orar para aquelas almas. E naquele momento, aquele momento de angústia que eu estava passando, aquele momento de tristeza, aquele momento de aflição, porque eu estava sendo atentada, o Senhor me renovou as minhas forças, o Senhor me levantou, o Senhor me deu uma posição, o Senhor me deu uma direção. E toda aquela sensação ruim que eu estava saiu dentro de mim. E eu voltei a orar novamente. Então é assim, irmãos. Quantas guerras a gente não passa. Vocês pensam para a gente ser cristão, passa os momentos difíceis na vida da gente. Passa, porque nós somos de carne, nós somos seres humanos. Jesus também passava pelas aflições. Vocês acham que Jesus não passava? Vocês acham que Jesus não chorava? Vocês acham que Jesus não ficava irritado? Ficava, porque Jesus era de carne. Mas só que nós temos que entender, quando a gente está nesse momento, quem nos levanta, quem está ali do lado, do nosso lado, com a mão estendida para nos levantar, para nos fortalecer, é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. E às vezes, assim, quando eu estou assim, eu falo assim: Senhor, age no meio das minhas fraquezas. Assim como Paulo, ele achava que ele já estava até desviado da presença de Deus, por um momento de fraqueza que ele teve. Paulo também teve seus momentos de fraqueza, que ele achava que o Espírito Santo não estava mais com ele. Mas o que ele disse? Senhor, age no meio das minhas fraquezas. E muitas vezes eu faço igual a Paulo. Senhor, age no meio das minhas fraquezas. Senhor, se aperfeiçoa no meio das minhas fraquezas. Não deixa eu desistir, não deixa eu me desanimar, não deixa, Senhor. E quando eu estiver assim, que o Senhor me fortalece, me levanta. E cada vez, irmão, que às vezes passa, às vezes a gente pensa em desistir, Deus faz a gente lembrar de onde Ele nos tirou. Deus começa a fazer eu lembrar de onde Ele me tirou, o que Ele fez e continua fazendo. Porque Ele continua me honrando desde o começo até aqui. E Ele vai me honrar até o final. Mas sabe por que acontece isso, irmãos? Porque o diabo é sujo. O diabo sabe que você está debaixo de uma promessa de Deus. Ele sabe que você está debaixo de uma promessa, debaixo de um propósito, e ele quer acabar com tudo. Ele quer acabar os planos que Deus tem na tua vida, ele quer acabar os propósitos que Deus tem na tua vida. O diabo quer acabar os sonhos que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus quer que tu viva. Mas quando a gente resistir, porque eu resisti a essa tentação, eu corri para os pés do Senhor, aonde eu me humilhei, aonde eu me arrependi, aonde eu pedi perdão para Deus e aonde Deus me levantou. A partir do momento que a gente se humilha, a partir do momento que a gente diz: não, Senhor, eu sei que eu estou errada, Deus, eu sei que o que eu falei foi errado. Deus, Ele nos perdoa e nos levanta novamente. Nós temos que ter, como ele diz, se confessar o que a gente faz perante ao Senhor. E estou aqui pela honra e a glória do Senhor. Então, assim, irmãos, são experiências que a gente vive. São experiências, sabe? São experiências, porque a gente tem que viver a experiência com Deus e viver a experiência com Jesus, com o Espírito Santo, para a gente poder amadurecer na fé. Por mais que seja difícil, mas Jesus sempre está ali do nosso lado, com a mão estendida, nos ajudando nos momentos difíceis. Por mais que você não tenha força, pede para Jesus te dar força. E não deixa ser atentada pelo diabo. Quando nós resistimos à tentação do diabo, como Jesus venceu a tentação dele, como Jesus conseguiu vencer a prova no deserto, assim é nós. Isso são o deserto que a gente passa. E quando a gente vencer a prova e o deserto, Deus nos honra. Mas para isso tu tem que estar em Cristo, para isso tu tem que botar Jesus na tua vida, buscar Jesus para a tua vida. Porque Jesus, Ele me ama e Jesus, Ele te ama também. Não interessa, não importa o que você é, mas Jesus te ama. Jesus te ama. Pode ter certeza disso. Ele te ama. Não importa o que você é, mas Jesus, Ele ama. Ele me ama e te ama também. Basta você querer Jesus e basta você querer se colocar na presença de Jesus. Amém? Então eram essas palavras que eu tinha para falar nessa tarde.
E que nessa tarde que todos, né, possam ser abençoados. Então assim, irmãos, a gente fala o que a gente vive com Deus, são experiências que a gente vive. Isso é tudo uma aprendizagem para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério, para o nosso altar. Tudo é para a edificação do nosso altar. É como diz a palavra, nada é para a morte, mas tudo é para edificar o meu altar, o teu altar. Então se você estiver na mesma situação como Jesus estava aqui no deserto, e como muitas vezes eu passo como Jesus passou, não desanime, mas bota Jesus na tua vida. Busca Jesus, se humilhe, busque, ore e pede para Jesus fazer te ajudar a vencer. Resista às tentações que o diabo vem. Resista às setas malignas. Resiste àquilo que o diabo vem para te oferecer. Não cai na lábia do diabo. Porque se eu tivesse caído na lábia do inimigo, eu já estava desviada da presença de Deus. Mas Deus, ele é tão bom que ele vai lá e nos resgata. Mas sabe por quê? Porque quando acontece esse tipo de coisa, eu corro para os pés de Jesus. Não corro para pé de ninguém, mas eu corro ali para o pé de Jesus e eu peço para Jesus falar comigo naquele momento que eu estou ali de dor, de choro, de deserto. E aonde Deus fala comigo, aonde Deus me renova e aonde Deus me levanta, aonde Jesus me levanta renovado. Amém? Mas isso é a vida de um cristão. Jesus passou por tudo isso também. Se Jesus passou, nós também não vamos ser indiferentes. Amém? Então eram essas palavras que o Senhor me deu nessa tarde no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus. Eu sei, Deus, que não é fácil, Senhor, às vezes a gente passar pelas lutas, pela diversidade, pelo deserto. Mas, Senhor, que nessa tarde, Deus, primeiramente, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer pela tua presença, Jesus. Quero te agradecer por tudo que o Senhor faz na minha vida, por tudo que o Senhor é na minha vida. Esse Deus fiel, esse Jesus fiel, esse Jesus que não deixa nós cair no chão. E assim, Senhor, eu quero te agradecer pelas palavras, pela essa palavra, eu quero agradecer por esse vídeo, eu quero agradecer pela tua presença, Pai, todos os dias que há na minha vida. Eu quero agradecer ao Senhor pela graça e a misericórdia, a mão da graça do Senhor e da misericórdia do Senhor tem nos alcançado todos os dias, porque nós vivemos através da graça do teu Espírito, Pai. E que nessa tarde, Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada vida que vê esse vídeo. Senhor, que elas sejam tocadas através da tua palavra, que elas sejam, Senhor, que elas sejam tocadas, que elas sejam alcançadas. Senhor, abençoa a vida de cada um que vai ver esse vídeo, meu Pai, que elas possam ser transformadas, que elas possam receber, Senhor, uma palavra de renovo, uma palavra de fortificamento, Pai. Senhor, que a tua presença, Pai, venha estar sobre esse vídeo, Senhor, e quando elas olharem, Deus, que elas sintam a presença do teu Espírito sobre elas, Pai, e que nessa tarde o Senhor venha habitar no meio do deserto, assim como o Senhor estava com Jesus. Senhor, que o Senhor venha habitar no meio dos desertos, no meio das lutas, no meio das provas, que o Senhor venha ajudar cada vida, Pai, a se levantar, porque Tu és a nossa força, Tu és o nosso baluarte, e que nessa tarde, Senhor, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser transformadas, que vidas venham a ser abençoadas pelo poder do Teu Espírito, Jesus, nessa tarde, Pai, e que nessa tarde, Deus, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um, Jesus, que cada vida seja alcançada aqui nessa tarde, Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua nação, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, dê forças para aqueles que estão enfraquecidos, dê forças para aqueles que estão no deserto. Senhor, não deixa aqueles que estão na tua presença desistir da tua presença, desistir do teu caminho. Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles, meu Pai, que até estão afastados, não tem mais força para voltar, mas que o Senhor resgate, que haja um resgatamento do Espírito Santo, que haja fonte de fortaleza, Pai, para cada vida. Senhor, que nessa tarde, toma tudo nas tuas mãos, Senhor. E que nessa tarde o Senhor nos coberta, nos guarda, nos livra de todo mal. E que essas almas sejam guardadas e protegidas pelas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu determino a Tua bênção sobre a nossa vida e a vida deles, Pai. Eu profetizo a Tua bênção, o Teu milagre sobre cada vida nessa manhã. Senhor, e que nessa tarde, Pai, nós possamos ter uma tarde de sexta-feira abençoada no nome de Jesus. Pai, toma tudo nas Tuas mãos, porque tudo é para Ti, nada é para mim. Mas tudo é para Tua glória. Em nome de Jesus eu te agradeço, te louvo, te bendizo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos,
e vou fazer mais um apelo. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. Faça aquilo que agrada ao Senhor, tá? Compartilhe. Que esse vídeo venha chegar em cada vida. Que vidas venham ser alcançadas no nome do Senhor Jesus, amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, amém?